Olá, boa noite. Cuidando de você no ar, começando mais uma semana. Obrigado pela sua companhia. Você que está acompanhando a programação da TV Rio Doce durante todos os dias, acompanhou agora a programação da Igreja Internacional da Graça, a Hora da Graça, todo dia, né, de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã e também às 18 horas. E agora, o Cuidando de Você. Saúde, qualidade de vida, bem-estar, são os temas do nosso programa. Então, peço que você assista pela TV, canal 6.1, TV aberta, canal 10 da TV a cabo, também pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook. Faz o seguinte, se está acompanhando pelo Facebook, pega o link e compartilha para todo mundo, no grupo da família, grupo do trabalho, grupo dos amigos, porque informação que nós passamos aqui são úteis para salvar vidas. E no programa de hoje, nós, desde que recomeçamos o Cuidando de Você, nessa nova era, dia 22 de maio, nós sempre trouxemos aqui profissionais da área médica, né? E hoje a gente vai trazer um profissional, está conosco aqui, um profissional da segurança pública, um profissional que ajuda a salvar vidas também, é um profissional que faz parte das corporações das mais respeitadas do país, que são os nossos heróis bombeiros militares. Está aqui conosco hoje o Sargento Winder, que aceitou o nosso convite para tratar de um tema muito importante. Antes de introduzi-lo, vou cumprimentar o Sargento Winder. Muito obrigado e boa noite pela presença. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Rio Doce. Pois é, cuidar de você é cuidar da saúde, cuidar da vida como um todo. E o programa de hoje, a proposta que nós oferecemos ao bombeiro para conversar aqui, o Sargento Winder aceitou, é falar sobre segurança, principalmente das nossas crianças neste período de férias. Nossas crianças que são ativas e devem ser, brincam, correm, pulam, são curiosas, aprendem, mas nesse período de férias estão em casa e os cuidados têm que ser redobrados. Acidentes acontecem sempre, problemas acontecem sempre e, infelizmente, há muitos casos em que esses acidentes, algum descuido, um segundo descuido e uma criança pode perder a vida. Por isso, nós estamos aqui com um especialista, um profissional que vai nos ajudar a entender um pouco mais toda essa temática e nos dar alguns aconselhamentos aqui importantes. Sargento, realmente, em toda a época do ano, a preocupação de pais com os filhos, principalmente crianças, tem que acontecer. Mas em período de férias, os bombeiros sempre pedem um alerta maior, não é isso? Márcio, porque os pais às vezes imaginam assim, por que eu tenho que ter um cuidado especial para com o meu filho, né, a mais nas férias? Porque, vamos pensar assim, o pai e a mãe, ele tem uma rotina da casa dele, onde o filho tem parte do dia ou talvez todo o dia na escola, né? É a rotina, o pai sai de manhã, a mãe às vezes sai para trabalhar e o filho para a escola. No período das férias, essa criança ela vai estar dentro de casa. Então, os meses de dezembro, janeiro e julho agora, são meses que a gente percebe um índice maior desses acidentes domésticos, essas ocorrências que infelizmente envolvem crianças. Por quê? Porque é um período que elas estão dentro de casa mais do que estavam no outro resto do ano. Por isso que a gente sempre tem esse cuidado, todo começo de férias, para que os pais possam estar, como se diz, com a antena um pouco mais ligada, por causa dessa presença dos filhos dentro de casa. Pois é, como dissemos, que a criança, ela é, por si só, uma energia enorme. E deve ser assim, que bom que é assim, né? A criança tem que correr, tem que brincar, tem que se divertir, né? Mas às vezes os pais estão dentro de casa ali, muitas vezes com as suas tarefas, ou talvez tem um colaborador, um funcionário que está tomando conta das crianças, uma babá, ou uma funcionária, ou um irmão maior, né? E basta um segundo, né, Sargento? Um segundo de descuido, principalmente com as mais pequenas, para se transformar numa grande tragédia, né? A gente percebe que o pai ele tem aquele cuidado, a mãe tem um cuidado com a criança, mas a gente vê que as maiores ocorrências, né, as principais ocorrências, ela acontecem com aquela fração de segundo, aquele descuido, né? Os pais aí lembram quando eu era criança, quando a mãe pedia para vigiar o leite, você ficava vigiando o leite o tempo todo. A hora que você tirava o olho, o leite entornava. Criança é mais ou menos isso. Criança, ela fica ali te vigiando se você está vigiando ela. E a criança, ela tem algo da questão da curiosidade, né? Cada fase da criança ela vai ter uma atenção para determinadas coisas, né? No início ali talvez só cores, mas depois começa com os objetos, com os lugares, né? Com os sons. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, principalmente quando essa criança está dentro de casa. Essa temática, né, de segurança e cuidados com crianças em casa ou qualquer outro ambiente é muito ampla, né? Porque crianças têm várias nuances, várias idades, várias formas de agir, né? Mas a gente vai procurar aqui fazer uma linha
talvez o tempo temporal para a gente cuidar das nossas crianças. Começando até aquelas que não estão em faixa escolar, que não estão de férias, que ficam de férias o tempo todo, que são as mais novinhas, não é? Porque tem muita questão de engasgo, principalmente engasgo de bebês, né? É uma ocorrência bastante recorrente que vocês recebem e aqui em Valadares, então, sempre estão atuando, inclusive por telefone, ajudando a salvar esses bebês, não é isso? A gente teve um caso mais recente, no último dia 11 de maio, onde uma criança de 24 dias, né, a mãe fez o contato com o 93 e a partir dessa ligação de 193, o bombeiro que atendeu a ligação, ele já passou para a mãe aquilo que já deveria ser feito. Em contrapartida, uma viatura deslocou do centro da cidade para atender essa ocorrência. Quando a viatura chegou no local, né, a criança ainda estava engasgada, mas aí os militares começaram todo o procedimento, né, e no deslocamento dessa viatura para o hospital, aquele bombeiro que estava no telefone, ele fez um contato com o hospital. E aí, ao chegar no hospital, o hospital já estava aguardando essa criança, foi feita uma lavagem nas vias aéreas dela, porque foi por causa nem a amamentação, foi porque ela estava gripada mesmo, e aí conseguiu trazer essa criança de volta, respirar normalmente. Então a gente percebe que as crianças, principalmente nessa fase inicial, ela tem um cuidado maior e principalmente uma ocorrência maior de engasgo por causa principalmente do leite. Né? Às vezes a mãe está amamentando aquele trem ali e às vezes não tem aqueles cuidados após a amamentação, até mesmo durante ele vem e engasga. Então o que a gente pede? Né? De imediato ligar 193, né? Verificou que a criança ela ou não está respirando ou ela está engasgada, liga 193, que a partir do momento dessa ligação 193, o bombeiro que está no telefone ele já vai passar todos os procedimentos. Aí eu poderia muito bem estar passando aqui, mas cada fase é um cuidado especial. Então, para não ficar uma coisa muito assim, será que é isso, será que é aquilo, liga 193. Aquele bombeiro que vai atender o telefone, ele tem ali o conhecimento necessário para que ele possa agir naquele tipo de ocorrência específica. Pois é, porque a gente sabe que o desespero deve ser gigantesco, né? Da mãe, às vezes do pai, quem está por perto. De repente uma pessoa que está do lado não é a mãe, porque às vezes está uma mãe sozinha ali, ela não sabe o que faz. E muita gente também, com certeza, não vai saber o que fazer. Então, ao invés de pegar a criança, já colocar num carro e correr para um hospital, alguém ou a própria mãe já liga para o bombeiro, que já tem um suporte, mesmo por telefone, imediato e especializado. Né? Enquanto ali o bombeiro está passando as instruções, uma viatura já está deslocando, a unidade médica já foi acionada, então já tem todo um suporte para aquela mãe, aquele pai, aquele avô, aquela avó, para poder cuidar dessas crianças. E quando a gente fala aqui de bebês, tem as crianças maiorzinhas também, que também podem se engasgar com comida, com objetos que põe na boca. Né? Aí a gente já passa para outra situação, que são esses engasgos ou entalos, né, com brinquedos, com objetos, que também tem que ser uma preocupação permanente, não é, Sargento? Eu tenho 2 filhos, né? Hoje eles já estão bem grandes, mas uma das coisas que a gente sempre se preocupava e determinada vez eu até peguei um dos meus filhos enrolado no cortinado, né? Talvez muitas pessoas possam nem imaginar o que é, mas ainda se faz muito uso, porque às vezes a mãe não quer ligar o ar-condicionado, não quer ligar o ventilador e usa por questões de insetos. Então o cortinado ele é algo que pode trazer um risco para a criança, por quê? Porque o bebê ele vai fazer o quê? Ele vai tentar puxar aquilo que está no alcance dele, e se o cortinado estiver no alcance dele, ele vai puxando, vai puxando. Os objetos, os brinquedos, né? Igual você falou dos brinquedos. Todo pai, toda mãe, antes de comprar um brinquedo, antes de verificar qual brinquedo que ele vai dar para o seu filho, verifica primeiro a faixa etária do uso daquele brinquedo. Né? Hoje nós temos uma legislação onde cada brinquedo tem que ter a faixa etária. E respeitem, por favor, aquela faixa etária. Não é porque na sua época talvez você brincava com aquilo que hoje a gente vê que pode se brincar. Então, se está ali de 0 a 4 anos, 0 a 4 anos, 0 a 1 ano, 0 a 1 anos. Né? Cuidado com brinquedos eletrônicos. Né? Às vezes a gente hoje tem um acesso a um material de não tão boa qualidade que pode gerar não só a questão do choque, mas também a questão do uso de uma pilha mal acondicionada que pode gerar alguma coisa. Então o que a gente pede sempre é isso, vai comprar um brinquedo para a criança, olha a faixa etária. É o primeiro passo que tem que ser feito, além dos cuidados que cada brinquedo precisa. E a gente sabe que as crianças, né, as menores, elas... Né, tudo que vai na mão vai para a boca. Exatamente. Né? Então, moeda, botão e medicamentos. Né? Então,
e outras situações, a atenção tem que ser redobrada. Né? Criança é muito curiosa, então as menores, elas tudo que põe na mão, vai para a boca. Então, a medicação, objetos, materiais de limpeza, né, moedas e essas situações menores que a criança pode engolir, elas podem causar a morte de uma criança. Então, esses alertas às vezes nem passam na cabeça de um pai e de uma mãe, mas aí é importante a gente lembrar para ficar mais atento. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo prático que talvez o pai nunca prestou atenção nisso. Compra um medicamento manipulado. Né? Muitas das vezes, o recipiente do medicamento manipulado, ele não tem aquelas características de um medicamento normal. Sim. Né? Ele tem ali um pouco mais bonitinho, mais arredondadinho. E aí talvez o pai deixa no local fácil, por quê? Porque ele tem que lembrar que tem que tomar. Mas ele não pode esquecer que a criança, ao bater o olho naquilo ali, ela vai ter a curiosidade de saber. Vai chamar a atenção. A mesma coisa que a gente faz para a questão de produto de limpeza. Né? Muitas pessoas às vezes compram o produto de limpeza de alguém que passa na rua vendendo e ele vem aonde? Vem no PET. Aí está lá no PET escrito Coca-Cola. Mas minha criança não sabe ler. Mas o escrito vermelho está lá. Ela vai associar aquilo que muitas das vezes o pai está tomando. O que ela vai fazer? Vai fazer o uso, vai achar que é a mesma coisa. Então, o que a gente pede, principalmente para a questão de material de limpeza? Não reutilizar a embalagem. Além de não deixar no local acessível, não reutilizar. Porque ao reutilizar um outro tipo de embalagem que não é adequado para aquilo, ou fazer uso de uma outra embalagem, você está trazendo para a criança aquela memória fotográfica do que aquilo ali representa para ela. Seja um refrigerante, né? Seja outro tipo de qualquer outro risco. Então, além de não deixar acessível, né? Evitar acondicionar o produto de limpeza num vidro que vem lembrar a ela outra coisa que ela muitas das vezes faz uso, entendeu? E o sargento Wender, ele diz bem que ele não vai passar aqui procedimentos que devem ser feitos em todos os casos, porque cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada situação é uma situação. Mas como engasgo, por exemplo, crianças que acabam ingerindo medicações ou ingerindo algum produto químico, material, alguma equipe de limpeza. Então, muitas mães dá leite, tenta provocar o vômito. É sempre a dica. Primeira coisa, ligar 193. Exatamente. Serve daquilo que a gente tinha comentado antes, que a partir do momento que você liga 193, e aí uma questão, Márcia, para esse caso específico, né, retira seu filho de onde que ele está. Né? Porque talvez o ambiente que ele está ali, né? Eu vou dar um exemplo prático, vamos supor que seu filho infelizmente ingeriu água sanitária. Só que ao ingerir o vidro caiu e houve ali um derramamento naquele local. Então aquele local pode estar com um odor muito forte. Então, às vezes você está preocupado com o seu filho porque ingeriu, mas o odor que está ali ele é forte. Então retira ele do local. Né? É o que a gente serve também para outras coisas, como queimadura, como, né, alguma coisa. Retira ele de um local seguro. Desde que não houve uma queda, retira ele desse local seguro, desse local que não traz segurança, traz para um local seguro. E a partir daí faz essa ligação, 193, para a gente a partir daí te passar aquilo que é necessário para o caso específico do produto que foi ingerido, como foi ingerido e o que ele está se sentindo na hora. Né? Você tocou no assunto aí, outro problema sério e infelizmente muito recorrente, trágico. Semana passada, inclusive, aconteceu em São Paulo em relação a queimaduras, né? As crianças, não só a questão do isqueiro, da vela, do fósforo ou da chama em si, mas a panela quente, né, o ferro de passar roupa, né, também com crianças em casa a todo momento, e a curiosidade e a distração são ingredientes que podem levar à queimadura. Também é outra preocupação. Né? Uma coisa simples, né? A mãe está fazendo comida, né? Dá-se a preferência de começar a dar trempes do fundo para cá. Às vezes você vai usar só uma, usa do fundo. Usa do fundo, né? Ah, estou usando mais, usa o cabo para dentro, né? Não deixa a criança ali na região da cozinha, mas o cabo para lá vem fazer, porque talvez a criança não vá ter acesso à panela, mas ela está ali rodeando, né? Sim. Às vezes a criança fica ali pedindo alguma coisa, está rodeando a mãe vai, infelizmente, bate no cabo, a panela vem entornar. O ferro de passar roupa, né? Geralmente tem casas que o ferro ele fica numa outra área, né? Verificar, fez o uso? Fez, retira da tomada, enquanto estiver quente, procura colocar num outro local onde não tem o acesso de puxar o fio, né? Porque essas queimaduras, elas são coisas que podem trazer um risco maior para a criança, principalmente dependendo aonde for na criança, a área que for atingida, porque
não sei se é de conhecimento de todos, mas dependendo da área que for atingida, o risco é maior. Pequena porcentagem em determinadas áreas do corpo tem um risco maior do que uma porcentagem maior em outras áreas. Então, qualquer tipo de queimadura, existe esse risco. E até porque, Márcio, queimaduras principalmente elétricas, o risco é maior ainda. Pois é, e a gente vê que a questão da queimadura, a questão da água quente, óleo quente, ou outro tipo de alimento quente, tem a questão das chamas, como eu disse, em si, né? O fósforo, às vezes, deixa ali no chão, deixa o isqueiro, muitas vezes algumas pessoas podem... Acabou a energia, deixa a vela, coloca do lado da cama da criança ali. Aí, semana passada aconteceu isso, a mãe saiu do apartamento, foi para outro lugar, acabou a energia, foi na vizinha buscar alguma coisa e deixou duas crianças pequenas com vela dentro de casa. Deve ter tocado na vela, caiu na cortina, infelizmente as duas crianças morreram. Então, esses materiais que provocam combustão, que provocam chamas, também devem ficar longe de crianças, né? Totalmente longe. Caiu um pouco da questão do se comentar sobre isso, mas eu particularmente, certa vez, fiz uma entrevista, né, sobre isso. A questão do álcool em gel. Sim. Né? As pessoas criaram o hábito de fazer essa limpeza com álcool em gel. Então o álcool está fácil ali, né? E às vezes você deixou de lado aquele cuidado que você tinha de usar um álcool em gel com uma porcentagem menor, talvez usando aquele álcool normal ali. Então, além das chamas, você pode criar esse agravante, tendo em fato do álcool estar ali. Outra coisa também na questão do período, né? A gente está saindo do mês de junho, entrando no mês de julho, mas ainda existem locais que tem a questão das festas julinas. Aí tem a bombinha, né? Tem a questão ali da brincadeira, muitas vezes, dependendo, a gente no mês de julho agora tem alguns padroeiros ainda, né? Questão de fogueira, né? São riscos maiores que às vezes a criança não sabe desse risco. E às vezes eu estou indo me divertir, estou indo na igreja, e você acaba criando, né, esse problema para a criança ali, e às vezes ela acaba se machucando. Vamos para outro cenário aqui que acontece muito, casas, por exemplo, que têm piscinas, né? Infelizmente, Valadares não tem muito tempo que a criança faleceu, caiu dentro da piscina da própria casa e acabou morrendo, né? Então, condomínios, por exemplo, tem muito disso, condomínios com área de lazer, tem piscina, né? E as crianças dentro de casa, as crianças querem ir, né? Gostam da piscina, é lazer, é brincadeira, às vezes isso pode acontecer e cuidados com a segurança do local e cuidados com a criança também ao mesmo tempo, né? Uma certa vez eu estava conversando com um sobrinho da minha esposa e na casa dele tinha uma grade e a grade só ficava trancada, uma porta de grade. E a varanda dele não tinha tela, né? Aí eu falei com ele assim, coloca uma tela. Ah, não, mas essa grade só fica trancada. Eu falei assim, um dia ela vai ser destrancada, para uma limpeza, para alguma coisa. Então coloca. Questão da piscina, por que eu quis entrar nesse assunto? Que aí a gente até volta na questão das janelas. A piscina, ela tem que ser trancada direto. Mas pode ter um momento em que ela não vai estar trancada. Verdade. E aí, hoje em dia, a gente tem talvez a questão, dependendo do tamanho da piscina, é claro, de colocar aquela lona que evita a sujeira e também você evita que a criança venha cair quando não está sendo observado, né? Então, por quê? Porque a piscina talvez é um dos riscos maiores para a criança porque não dá tempo, né? Você está no clube, olhando para o seu filho, ele pula na piscina, até que você levanta, já criou um problema sério. Então, a gente pede muita atenção nas casas que tem piscina. Se conseguir colocar além da grade, talvez essa lona para tampar, é algo que vai fazer com que a gente tenha os riscos minimizados diante para a criança. E, mais uma vez, ressalto, né? Infelizmente, nós tivemos casos de crianças que se afogaram, né? Nós tivemos casos de ocorrência que a gente conseguiu chegar, conseguiu trazer de volta, mas, infelizmente, o tempo que ela ficou veio a óbito. A partir do momento que identificou, tem um adulto perto, tem alguém que consegue tirar a criança do local, tira. Depois a gente pede para ligar 193 para a gente, a partir daí, começar a assistir essa criança. Porque qualquer segundo para uma criança que se afogou é precioso. Porque a partir do momento que ela começa a receber uma ventilação, que é o que a gente chama do famoso boca a boca, sim, mesmo que não seja por um profissional, e mesmo que não seja no local de um hospital, por exemplo, a partir do momento que ela começa a receber isso ali, o coração dela começa a movimentar
não automático, mas ele começa a receber esse ar. E aí você evita que o cérebro dela fique um tempo maior sem o oxigênio. Isso aí, sempre com orientação. Exatamente. O bombeiro vai estar ali atento, até envia a viatura e vai te orientando, vai orientando um adulto, vai orientando uma pessoa que está mais calma, de repente, para poder tomar essa atitude. Então, acontece muito. Muitas casas de Valadares têm piscina, né, a gente sabe disso. Então, além da cerca, eu ia falar da cerca, né, mas está vendo como é bom você atualizar? A grade também, porque realmente o portãozinho, por uma hora, pode estar aberto aí minuto de descuido. Nós tivemos um caso em Valadares triste, porque era um militar do nosso meio, que aconteceu do filho estar dormindo, o filho acordou e aí direto para a piscina para brincar. Né? Então a gente tem essa questão e aí é doloroso. Complicado. Exatamente. Uma outra situação, né? Vários casos que podem acontecer e acontecem muito no dia a dia dos bombeiros. A questão da queda, né? Queda de escada, queda de sacadas, queda de laje, vai soltar pipa, vai subir, vai pegar a pipa que está lá, acidentes com a rede elétrica, né? Mas principalmente com relação a quedas. Né? Com relação exatamente às quedas, a gente sabe que é uma incidência muito grande. Tem vários fatores que podem fazer a criança cair, se machucar e até, infelizmente, perder a vida. Né? Primeiro a gente pede a questão da prevenção. Né? Manter sacadas com redes ou grades, se não for possível. Né? A gente hoje, infelizmente, acha, né, que uma lei de condomínio é maior do que a segurança do meu filho. Eu já peguei gente falando, sabe, eles não deixam colocar porque muda a fachada da casa, muda não sei o que lá. Esquece isso. Né? Se for o caso, você até exerça ali porque é uma segurança para o seu filho. Feito isso, né, é um risco a menos que você tem. Né? Objetos próximos de janela. Né? Minha sacada é pequenininha, mas a criança ela não sabe diferenciar isso. Ela vai querer subir, vai querer ver lá fora, principalmente se ela ouvir barulho. Né? Então, tem essa questão. Agora, a partir do momento que houve o acidente, houve a queda, seja da sacada, seja da janela, seja da laje, seja de uma escada, aí a gente já pede para quê? Liga 193 primeiro. Não mexa com essa criança. Porque talvez a queda dela pode ter feito com que ela venha a sofrer algum trauma e ao mexer, esse trauma pode ser agravado. Então a gente pede para que mantenha ela do jeito que ela tiver e ligar 193. Se a criança caiu e, entre aspas, levantou, aí ela mesma já disse que está tudo bem com ela. Agora, se ela não conseguiu levantar, mantenha ela deitada. Liga 193, que a partir desse momento o bombeiro vai passar a te dizer, até mesmo para você verificar se pode levantar ela ou não. E aí, só aproveitando a oportunidade, se caso, por exemplo, e aí uma infelicidade muito grande que a gente vê que é uma coisa triste, é a criança tomar um choque e esse choque, dependendo da situação, se manter nela, a gente pede para não tocar na criança. Elimina primeiro essa rede que está energizada para que a partir daí você venha a ver o que precisa. Porque a gente tem caso de que uma pessoa que estava energizada, a segunda veio ajudar, ficou também energizada e aí acabou morrendo os dois. Porque a energia ela é conduzida pelo corpo. Então não é porque é meu filho, tudo bem. Mas mais importante ali, até mesmo para você ajudar ela, é tentar cortar essa energia primeiro e aí depois você vê os procedimentos que devem ser feitos. E a gente vê também questões de quedas ainda, você falou muito importante, a gente pensa muito na sacada, mas tem as janelas. Minha janela é pequena, a janela do quarto do meu filho, aí coloca a cama do lado da janela. Coloca um sofazinho ali, uma cadeira por perto. A criança pode subir ali, subir na janela e acontecer uma tragédia. Né? Então, esse tipo de alerta também. E em todos os casos, né, estar sempre atento. Tudo é possível para causar uma tragédia. Qualquer situação deve ficar atento, o mínimo possível, até as quinas, né? Aqui não tem quina, né? Mas tem casas, né, que tem mesas e outros materiais que tem quinas. As quinas também, eu já conheço, né? Um amigo meu que, infelizmente, o filho dele de 6 anos bateu a cabeça na quina da mesa de vidro e acabou falecendo. Então, também é essa preocupação, tampar as tomadas e algumas medidas pequenas
que para nós pode parecer muito óbvias e desnecessárias, pode salvar a vida das crianças, né, Sargento? O pai e a mãe, ele tem que ter uma consciência de que não é porque não existe nada me obrigando que eu tenha que vir a fazer. Então eu vou ter que vir tampar todas as tomadas da minha casa. Onde que está escrito que eu tenho que fazer isso? Está escrito na questão da proteção do seu filho, né? Porque, chamando a atenção para outra questão, a questão das viagens, né? Talvez você não tenha o hábito de viajar sempre. Aí você vai viajar agora nas férias, né? Eu vou viajar ali para Rocinha, próximo, 10 km, 15 km, chácara de um amigo meu. Aí eu não tenho cadeirinha. Não, a mãe vai atrás segurando o bebê, não tem problema não. Não faça isso. Não faça isso porque a gente já viu casos de crianças que infelizmente vieram a falecer pelo choque do adulto que estava próximo dela. Porque se está sem cinto, se não oferece segurança, vai vir um peso muito maior sobre ela. Então, a cadeirinha, né, para a idade correta, até 1 ano é uma, de 1 ano para cima é outra, depois é outra. Não trazer na frente, né, todos os cuidados que a gente sabe que existe, principalmente nesse período de férias. E em relação à questão dos objetos, né, além das quinas proteger justamente essa questão aí, hoje em dia a gente tem também muitos objetos que trazem por si só alguns riscos, né? Objetos de vidro, né? Móveis, né? Móveis de vidro, né? O tampo da mesa ali, ele é de vidro. Mas ele tem a quina, tem a quina. Mas será que tem mesmo essa questão sobre não proteger ali, só porque não tem quina, né? Vinha quebrar? Outra coisa muito importante, Márcio, que às vezes a pessoa acha que não compensa. Hoje em dia as casas elas estão muito bonitas, né? Com os guarda-corpos de vidro. Mas antes de comprar, antes de mandar colocar, verifica se o guarda-corpo que você está usando é um guarda-corpo específico para guarda-corpo, né? Porque as pessoas pensam assim, mas o vidro da porta da minha casa é temperado, se quebrar não fica quina. Mas o guarda-corpo, o vidro, ele não pode quebrar e se desfazer. É mais ou menos igual para-brisa de carro. Então, por exemplo, uma criança, vamos dar um exemplo da criança. A criança está brincando com um carrinho ali. O carrinho tem um peso. Se o seu vidro é um pouco desprotegido e vir a quebrar, a criança vai vazar. Então, o guarda-corpo ele tem que ser utilizado com um vidro que ele tem uma lâmina no meio. O que a gente chama são 2 vidros com a lâmina no meio. Que mesmo que venha a se quebrar, ele não vai deixar a criança ou até mesmo o adulto vir a cair lá embaixo. Então, são coisas que deixam a minha casa bonita, móvel de vidro, alguma coisa, mas que traz um risco. A gente tem que estar atenado para isso aí. O programa de hoje foi para isso, né? Para chamar a atenção das mínimas coisas que nós não pensamos no nosso dia a dia que podem salvar as nossas crianças. E vamos ficar atentos. Eu disse que muitos assuntos, muitas temáticas poderíamos discutir aqui em relação à segurança das nossas crianças. Por isso, nós vamos fazer um novo convite, né, para o Sargento Wiener voltar aqui no nosso programa, porque vale a pena, que são informações muito úteis. Sargento, muito obrigado, está de serviço, né? Bom serviço, que seja tranquilo, em paz, sem alteração. Deus abençoe. E Deus abençoe que fiquemos assim, com as férias tranquilas e sem acidentes com as nossas crianças. E volte outras vezes aqui no nosso programa. Pode deixar. Muito obrigado a todos aí. Só finalizando, uma ideia que eu deixo para os pais. Não é porque você antigamente brincava na rua que seu filho tem hoje o mesmo acesso. Então, bicicleta, bola, pipa, leva num parque, leva numa praça, leva num local seguro e evita usar a rua para isso aí. E sempre supervisionando. E se precisou acontecer alguma coisa, 193. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação do TV Rio Doce. Até a próxima quarta-feira.